Olá, meu nome é Célia Regina Lara. Célia Lara, eu sou juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A minha atuação, a minha competência é em infância e juventude. Eu sou juíza titular do Juizado da Infância e Juventude da comarca de Lusiânia, que fica no entorno sul do Distrito Federal. Eu vou conversar um pouco hoje sobre o direito à educação infantil. Antes de adentrarmos no assunto da educação infantil em si, eu vou fazer um recorte específico no que nós chamamos de primeira infância. A primeira infância é aquele período que abrange desde a gestação até os 6 primeiros anos de vida de uma criança, ou seja, os 72 meses de vida de uma criança. É um período muito importante em que estudiosos da saúde, do direito, de várias áreas, ou seja, pela interdisciplinaridade, atua porque é um período muito específico na vida do ser humano. É um período de desenvolvimento neuronal, é um período de uma evolução física e psicológica intensa, e é um período em que a criança desenvolve a sociabilidade, a linguagem e a motricidade. Nós temos uma expressão que se chama primeiríssima infância, que vai do 0 aos 3 anos de vida. Os estudiosos dizem que aprende-se mais e mais rápido da gestação até os 3 primeiros anos de vida do que todo o resto da vida. O cérebro de uma criança, ele é dotado de plasticidade, adaptabilidade, é uma porta aberta, nós podemos dizer, para o recebimento de estímulos e aprendizagem. É nessa fase nós também temos crianças enquanto sujeitos de direitos pela doutrina da proteção integral com a prioridade absoluta e com base no princípio do superior interesse da criança e do adolescente, é que nós temos também garantidos os direitos de crianças na primeira infância. Por exemplo, o direito à educação, que trataremos aqui, o direito à saúde, ao nome, ao registro de nascimento, o direito à segurança, à não discriminação, o direito de crescer num meio ambiente saudável, o direito à convivência familiar e comunitária, tão importante também nessa fase da vida, o direito de fala, o direito de escuta, o direito de brincar e o direito de crescer. Sim, crianças têm o direito de crescer. Esse crescimento, e aqui a gente fala em crescimento como um processo dinâmico e contínuo, que em geral é expresso pelo tamanho corporal e alguns indicadores. E também são fatores genéticos, fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam nesse direito, né, no crescimento saudável. Nós temos necessário que haja políticas públicas efetivas para a proteção de crianças na primeira infância. Por isso, a nossa atenção especial para esse estágio de vida de uma criança. Há vários diplomas normativos que fundamentam o direito de crianças nessa primeira fase. A nossa Constituição Federal, no artigo 227, tão conhecido por todos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Marco Legal da Primeira Infância, que é a Lei 13.257, temos a Resolução 470 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, temos a Portaria 22 de 2023 também do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta a composição e a atuação dos comitês gestores locais pela primeira infância no âmbito do Poder Judiciário Nacional. E também a Lei 16.000, a Lei 14.617 de 2023,
que institui o mês de agosto como mês da primeira infância. Temos outros diplomas legislativos que vão agregando direitos e regulamentações aos direitos já existentes. E aqui eu já passo, porque a nossa conversa é breve, eu passo para o direito à educação. Nós temos no artigo 6º da Constituição Federal que determina que a educação é um direito social, fundamental e inalienável. Todos nós temos direito à educação. E lembram-se que eu falei da primeira infância, a importância da primeira infância, dos bilhões de conexões neurais que são realizados diariamente na primeira infância, a importância da primeira infância e aqui a importância do direito ao ensino fundamental. Se temos direito à educação, a educação infantil ela deve ser vista com absoluta e tratada com absoluta prioridade. O que é então a educação infantil? É a primeira etapa do conhecimento educacional, que possibilita à criança, em regra na primeira infância, ao educando, nós vamos falar assim, a descoberta de um mundo além daquele ambiente familiar, que amplia o convívio social daquela criança e potencializa e desenvolve as potencialidades, as habilidades que serão necessárias para que esse educando ele possa avançar no processo escolar e, em especial, desenvolver essas habilidades que serão necessárias ao longo de toda a sua vida. Nosso fundamento legal da educação infantil está no capítulo, na Constituição Federal, no capítulo 3, ao lado da cultura e do desporto, no inciso 4º do artigo 208 da nossa Constituição Federal, que garante a educação infantil em creche e em pré-escolas às crianças de até 5 anos de idade. Verifiquem, estamos ainda na primeira infância, que vai até os 6 anos completo. Então, a educação infantil garante o ensino em creche e pré-escola para crianças de até 5 anos de idade. Esse direito à educação também é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90. Lá no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, há previsão, e nós trataremos dele mais do artigo 53, o inciso 5 do artigo 53, um pouco mais à frente, quando falaremos da questão das vagas no ensino público. Também há previsão na Lei 9.394 de 1996, uma lei fundamental e especial para a educação no nosso país, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que regulamenta a educação infantil e organiza toda a educação básica. E no artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós temos que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. E tem uma regulamentação no artigo 29, uma previsão muito importante. A educação básica dada na escola, ela é complementar à ação da família e da comunidade. Então, todos nós somos corresponsáveis pela educação de uma criança. No artigo 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós temos que a garantia a educação infantil e ela é oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade.
e em pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, creche, crianças até 3 anos de idade e pré-escola de 4 a 5 anos de idade. E a gente se pergunta: qual é o ente federado responsável pela educação infantil? O ente responsável, e a nossa resposta está lá na Constituição Federal, no artigo 211, parágrafo segundo, que diz que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, responsável pela educação infantil são os municípios. E essa obrigação inclui o quê? A criação e a manutenção de unidades de educação infantil suficientes para atender a demanda daquele município. E a garantia de infraestrutura, tem que ter vagas, o ensino ele é gratuito, tem que ter vagas, vagas em número suficiente e infraestrutura adequada com profissionais qualificados e capacitados para exercer essa função de educadores infantis, bem como tem que ter os equipamentos adequados ao desenvolvimento infantil. E também garante a inclusão de recursos no orçamento municipal para ampliar a oferta conforme a previsão no Plano Nacional da Educação. E a gente se pergunta, enquanto magistrados, enquanto público que tem interesse na educação infantil e na proteção de nossas crianças, essa obrigação vem sendo cumprido a contento? É claro que não. Tanto é que nós, juízes da infância, em todo o país, recebemos diariamente inúmeras demandas relativas à educação infantil. Então, esse direito a gente pode resumir que o direito é garantido, é um direito fundamental, mas é um direito quando há negativa desse direito, quando há violação desse direito, é passível que haja reivindicação judicialmente para que seja efetivado e garantido o direito de nossas crianças na primeira infância e até aqui no caso no recorte na educação infantil, que seja garantido esse direito. Então, nós, juízes em todo o Brasil, a gente tem proferido sentenças, em regra, de procedência desses pedidos que garantem o direito à educação infantil. Os tribunais estaduais, ao longo de todo o país, em toda a extensão territorial brasileira, têm proferido decisões favoráveis e essas decisões, elas às vezes são passíveis de recurso para os tribunais superiores. E aqui a gente passa a analisar a questão da jurisprudência, como isso tem sido tratado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o direito à educação infantil. Nós temos, a partir dessas alterações que nós tivemos ao longo, na nossa legislação da garantia da educação infantil, alguns questionamentos que chegaram em grau recursal no Supremo Tribunal Federal. Um julgado muito importante, que foi em 15 de 12 de 2009, proferido pela então ministra Ellen Grace, no recurso extraordinário em um agravo regimental no recurso extraordinário 46143, que era do município do Santo André, e questionava justamente a questão da educação infantil. O procurador afirmava que as decisões que estavam sendo proferidas, que determinavam matrícula de crianças e creches em creches pré-escolares, violavam o princípio da separação de poderes. Ou juiz, você não pode determinar que o município matricule e tenha vagas de creches e pré-escola para todas as crianças. Isso gera um ônus financeiro para o ente público e o orçamento do município não comporta essa ampliação desse serviço público. Tinha que contratar professor, tinha que ter estrutura adequada, equipamentos e o município não estava pronto.
Ao apreciar o pedido brilhantemente, a ministra Ellen Grace reconheceu a educação infantil como prerrogativa constitucional indisponível, cabendo ao ente federado, no caso o município, criar condições que assegurem o acesso a creches de crianças, a acesso a creches e unidades pré-escolares. A ministra também afirmou que cabia ao Poder Judiciário, sim, determinar a implementação de políticas públicas. No mesmo sentido, a gente tem uma outra decisão já julgada em 2018, de relatoria do ministro Celso de Mello, uma decisão proferida também no agravo regimental, no recurso extraordinário 1.101.6, proveniente do Distrito Federal. Tratava do direito ao atendimento de crianças até 5 anos de idade em creche, após negativa do poder público sobre o fundamento da reserva do possível e escassez de recursos públicos. Olha, nós não podemos matricular porque sob o fundamento da reserva do possível, nós não temos como fazer isso e não temos recursos públicos. Na mesma linha dos entendimentos anteriores, o STF acolheu a alegação, não acolheu essa alegação de escassez de recursos públicos e, por unanimidade de votos, determinou a observância do texto constitucional e foi além e falou que determinou e porque o ente estatal só cumpre o seu dever constitucional quando alega o pleno acesso ao sistema educacional. Então, o que a gente pode concluir? Há de haver a implementação de políticas públicas para a garantia das vagas em creches e pré-escola. E o descumprimento desse dever, ele gera uma inconstitucionalidade que está sendo cometida pelo ente estatal. Tamanha é a importância desse tema que o Supremo Tribunal Federal tratou da questão como tema de repercussão geral. Nós sabemos que a repercussão geral é uma questão constitucional que possui relevância social, política e econômica, ou até jurídica, significativa que ultrapassa o interesse de um caso específico. Nesse caso, com o reconhecimento da repercussão geral, permite ao STF fixar uma tese jurídica sobre a matéria, que servirá de orientação para todos os casos semelhantes no país, garantindo, então, uma segurança jurídica e uniformizando a interpretação da Constituição. O tema foi tratado no recurso extraordinário 100.8166 do município de Criciúma de Santa Catarina. E o tema da repercussão geral reconhecida foi o tema 548, em setembro de 2022. O procurador do município discordava da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina de concessão de vagas em creches e argumentou que o Poder Judiciário não está autorizado a interferir nas questões orçamentárias do município. O entendimento do STF foi no mesmo sentido dos julgados anteriores, só que agora em tema de repercussão geral, tema 548. Então, foi no mesmo sentido. O direito à educação é uma norma constitucional de aplicação direta, imediata, e não se pode alegar a necessidade de prazo para sua concretização. O Supremo entendeu que é dever constitucional do poder público assegurar o atendimento em creche e pré-escolas a crianças com idade inferior a 5 anos. Em caso de omissão, o STF decidiu que pode ser reivindicada a vaga perante o Poder Judiciário. E aqui a gente entra num costume que passou a ser adotado pelos municípios em relação à lista de espera. Lembra que eu falei que a educação é um direito social fundamental e inalienável? A jurisprudência em todos os tribunais do país e também no Supremo é de que
as listas de esperas, e essa jurisprudência é uníssona, as listas de espera para matrículas em creches e pré-escolas são ilegais e violam os princípios da universalidade e da gratuidade do ensino público. Então, mais uma vez, o Poder Judiciário deve intervir, quando provocado, intervir e garantir o direito à educação infantil. A gente passa para um último ponto que fala da alocação de vagas, com fundamento legal e a posição jurisprudencial. Sim, é garantido o direito da educação, tem que ter as vagas, mas onde alocar essas vagas? Nós temos a legislação, tinha falado do artigo 53, inciso 5 do ECA, que diz que a garantia é próxima da alocação de vagas, próxima à residência, e está lá no artigo 53, acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de educação básica. Então, a alocação de vagas, a matrícula deve ser efetivada próxima à residência da criança e também deve ser garantida as vagas para os irmãos. Isso tudo nesses critérios. A Lei de Diretrizes e Base da Educação também tem previsão no mesmo sentido. Legislação estadual e distrital ao longo de todo o país, ela garante também, reforçam essa garantia das vagas, das matrículas, o direito a estudar perto da sua residência, próximo à residência, e vaga para os irmãos que estejam na mesma etapa ou no mesmo ciclo. Então, temos a prevalência a posição jurisprudencial nesse sentido também, e aí passamos por um debate que fala sobre a proximidade do trabalho dos responsáveis. Temos garantia próxima da residência, vaga para os irmãos na mesma escola, que estejam na mesma etapa ou ciclo escolar, mas a legislação não garante atualmente a vaga para em crianças que queiram estudar próximo ao trabalho dos responsáveis. Mas há uma movimentação, há projetos de leis na Câmara dos Deputados discutindo e essa demanda ainda é uma demanda num debate crescente e deve ser passível de regulamentação via legislativa. Então, mas nada impede de que esse questionamento também de proximidade, desde que provado que é de interesse da criança e que é o melhor para aquela criança e atende o superior interesse da criança, é possível de ser questionado judicialmente. Uma coisa que a legislação não prevê é a concessão. A gente deve respeitar as vagas próximas da residência, os irmãos e, se adequado, próximo do trabalho dos responsáveis legais. A jurisprudência não reconhece o direito à escolha livre e restrita da unidade escolar. Esse direito, o direito garantido é de acesso à educação pública e de qualidade, preferencialmente o próximo da residência e, em alguns casos, do trabalho, e levando a ressalva em relação aos irmãos, mas não garante a escolha da unidade escolar. A concessão de vagas deve respeitar a ordem das prioridades para não violar o princípio da isonomia entre os estudantes. Assim, a livre escolha da vaga e da unidade escolar é condicionada à disponibilidade de vagas da escola preferida após a alocação das prioridades legais. E já partindo para o encerramento, concluindo a primeira infância, esse período dos 6 primeiros de gestação até os 6 primeiros anos de vida, muito importante na vida do ser humano, da vida de uma criança. A educação infantil é um direito constitucionalmente
protegido e de aplicabilidade direta e imediata, e cabe a intervenção do Poder Judiciário para a garantia desse direito, estando rechaçada todas as teses defensivas de escassez de recursos e reserva de possível, a criação de barreiras administrativas como lista de espera é uma prática ilegal e fere os direitos da criança e pode ser contestada administrativa e judicialmente, a garantia de vaga próxima à residência e para os irmãos que estejam em etapas similares, a vaga na escola próxima ao local de trabalho dos pais, por enquanto não tem previsão legal, mas ela pode ser discutida em juízo, e não há livre escolha de unidade escolar, estando condicionada à existência de vagas. Então, essa era a mensagem e o conteúdo que eu estava preparada para passar para vocês. Foi um prazer compartilhar esse momento de aprendizagem dentro do espaço coletivo e criativo e de aprendizagem da Abraminge. Meu muito obrigada.